Seção 3. A Psicologia da Riqueza. Capítulo 8. Silenciando o inimigo interior. Os 6 maiores erros cometidos por investidores e como evitá-los. O principal problema do investidor, e talvez seu pior inimigo, é provavelmente ele mesmo. Benjamin Graham, autor de O Investidor Inteligente e mentor de Warren Buffett. Parabéns! Você passou pelo livro de regras e pelo manual. E agora possui o conhecimento de que precisa para se tornar verdadeiramente inabalável. Você aprendeu quais pontos merecem mais atenção, conheceu os fatos que podem libertá-lo do medo dos inevitáveis ajustes e crises e está totalmente equipado com as estratégias vitoriosas dos melhores investidores do planeta. Também adquiriu conhecimentos inestimáveis sobre taxas e saberá encontrar um consultor financeiro verdadeiramente qualificado e eficaz. Tudo isso lhe dá uma vantagem incrível, ampliando significativamente sua capacidade de permanecer lúcido, mesmo diante da incerteza. Você tem um caminho consolidado até a liberdade financeira. Mas eu preciso perguntar, o que poderia prejudicar tudo isso? Vou dar uma pista. Não é nada externo. É você. É isso mesmo. A maior ameaça ao seu bem-estar financeiro é o seu próprio cérebro. Não estou tentando ofendê-lo aqui. O fato é que o cérebro humano foi perfeitamente projetado para tomar decisões estúpidas quando se trata de investimentos. Você pode fazer tudo corretamente. Investir em fundos de índice de baixo custo, minimizar taxas e impostos e diversificar de forma inteligente. Mas, se não conseguir dominar sua própria psicologia, pode acabar se tornando vítima de uma dispendiosa forma de autossabotagem financeira. Na verdade, isso faz parte de um padrão muito mais amplo, em todas as áreas da vida: namoro, casamento, luz, ambiente de trabalho, nossa saúde, nosso preparo físico, nossas finanças ou qualquer outra coisa. Temos uma tendência a ser o nosso pior inimigo. O problema é que o nosso cérebro é programado para evitar a dor e buscar o prazer. Instintivamente, ansiamos por tudo aquilo que pareça ser imediatamente gratificante. Nem é preciso dizer que essa nem sempre é a melhor receita para tomar decisões de forma inteligente. De fato, o nosso cérebro é particularmente propenso a decisões ruins quando estamos lidando com o dinheiro. Como vamos discutir, há uma série de vieses mentais, ou pontos cegos que tornam surpreendentemente difícil investir racionalmente. Não é culpa nossa. É uma contingência de nossa condição de seres humanos. Na verdade, isso está incorporado ao nosso sistema cognitivo, como um código defeituoso em um programa de computador. Este capítulo foi concebido para lhe apresentar as percepções e ferramentas básicas que podem ser usadas para se libertar das tendências psicológicas naturais que impedem tantas pessoas de prosseguir na jornada em direção à liberdade financeira. Gostaria de dar um exemplo de um obstáculo psicológico comum, com o qual todos nós podemos nos deparar. Os neurocientistas descobriram que as partes do cérebro que processam perdas financeiras são as mesmas partes que reagem às ameaças mortais. Pense no que isso significa por um momento. Imagine que você é um caçador-coletor buscando seu jantar na floresta, e se vê repentinamente confrontado por um tigre de dentes de sabre com um sério problema de comportamento. Seu cérebro entra em estado de alerta, enviando mensagens urgentes para lutar, imobilizar-se ou sair correndo para salvar sua vida. Você pode agarrar a pedra ou a lança mais próximas para enfrentar a fera, ou pode fugir e se esconder na segurança de uma caverna escura. Agora imagine que estamos em 2008, e você é um investidor com uma parcela significativa das economias de sua vida inteira aplicada no mercado de ações. A crise financeira global atinge o mercado. Seus investimentos sofrem uma queda e seu cérebro começa a processar a realidade de que você está perdendo rios de dinheiro. No que diz respeito ao seu cérebro, isso é o equivalente financeiro àquele tigre de dentes de sabre rugindo bem diante do seu rosto, pronto para transformar você em jantar. E qual é a consequência? Alerta vermelho. O mecanismo de sobrevivência ancestral dentro do seu cérebro começa a lhe enviar mensagens dizendo que você está em perigo mortal. Racionalmente,
Você pode até saber que o movimento mais inteligente em uma crise no mercado é comprar mais ações enquanto elas estão em liquidação. Mas seu cérebro está lhe dizendo para vender tudo, pegar seu dinheiro e escondê-lo debaixo do colchão, um lugar mais conveniente do que uma caverna, até que a ameaça desapareça. Não é de admirar que a maioria dos investidores faça a coisa errada. É um efeito colateral infeliz do mecanismo de sobrevivência humana. Temos uma tendência a nos apavorar, pois nossos cérebros acreditam que a derrocada financeira é sinônimo de morte certa. Mas o que conta não é a realidade, e sim as nossas crenças a respeito dela. São as crenças que enviam comandos diretos ao nosso sistema nervoso. As crenças nada mais são do que sentimentos de absoluta certeza governando nosso comportamento. Manipuladas de forma eficaz, as crenças podem ser a força mais poderosa para a prática do bem, mas também podem limitar nossas escolhas e paralisar severamente nossas ações. Então, qual é a solução? Como podemos ignorar os instintos de sobrevivência enraizados há milhões de anos em nossos cérebros e em nossos sistemas de crenças, para que possamos aprender a nos manter diante de um mercado em queda, ou diante de um tigre faminto? Pode parecer excessivamente simplista, mas precisamos, pura e simplesmente, de um conjunto de soluções de sistema, um simples sistema de controles e monitoramentos, que neutralize ou minimize os efeitos nocivos de nossa defeituosa conexão cerebral, herdada dos Flintstones. Deve existir algum tipo de checklist de controle interno, uma vez que o conhecimento não é suficiente. Precisamos desenvolver a capacidade sistêmica de executar todas as vezes. Basta pensar no setor aéreo, em que as consequências do erro humano podem ser devastadoras. No caso das companhias aéreas, é imperativo seguir os procedimentos corretos todas as vezes. É assim que elas minimizam os riscos, implementando uma série de soluções de sistema e uma série de checklists ao longo do trajeto. Considere o copiloto, responsável por uma gama de controles e monitoramentos capazes de salvar vidas, caso o piloto venha cometer algum deslize. O copiloto não está ali apenas para conduzir o avião se o comandante quiser ir ao banheiro. Ele serve, também, como uma segunda opinião para todos os processos decisórios que possam surgir. Além disso, não importa quantos milhares de horas eles tenham voado, tanto o comandante quanto o copiloto monitoram constantemente checklists de verificação detalhados para manter a segurança de todos durante a viagem, para que todos cheguem ao destino pretendido. No setor de investimentos, talvez o erro humano não seja uma questão de vida e morte, mas, ainda assim, os equívocos financeiros podem ter resultados catastróficos. Pergunte aos que perderam suas casas durante a crise financeira, ou aos que não conseguiram mais arcar com os custos da faculdade de seus filhos, ou aos que não puderam se dar ao luxo de se aposentar. É por isso que os investidores também precisam de sistemas, regras e procedimentos simples para nos proteger de nós mesmos. Saiba o que fazer. Faça o que sabe. Os melhores investidores estão plenamente conscientes dessa necessidade de sistemas simples, pois reconhecem que, apesar de seus abundantes talentos, podem facilmente se enganar em muitos aspectos, causando sofrimentos intermináveis a si mesmos. Eles entendem que não basta saber o que fazer, também é preciso fazer o que se sabe. É aí que entram os sistemas. Ao longo de mais de 20 anos como instrutor de Paul Tudor Jones, um de meus focos principais tem sido atualizar e melhorar constantemente os sistemas que ele usa para avaliar e tomar decisões de investimento. Na verdade, quando conheci Paul, ele tinha acabado de realizar um dos maiores investimentos comerciais da história, tirando o máximo proveito do mercado na Segunda-feira Negra de 1987, uma ocasião terrível, quando o mercado caiu 22% em um único dia. Naquele ano, Paul conseguiu um retorno de 200% para seus investidores, algo praticamente inimaginável. Mas, depois desse impressionante sucesso, ele se tornou excessivamente conante, um viés comum, que você vai conhecer melhor neste capítulo. O resultado? Ele começou a se mostrar menos rigoroso em sua adesão aos sistemas vitais que adquirira ao longo dos anos,
transformando-se em uma versão mais ciente de si mesmo. Para corrigir esse viés, me propus a descobrir de que forma seu comportamento como investidor havia mudado. Eu me encontrei com os colegas de Paul, incluindo alguns dos maiores investidores da história, como Stanley Druckenmiller. Entrevistei seus companheiros de trabalho e assisti a vídeos de negociações durante seus momentos mais bem-sucedidos. Com base nesse entendimento aprofundado, trabalhei com Paul visando criar um checklist, um conjunto simples de critérios que ele poderia usar como se fossem seus controles e monitoramentos, antes de se lançar a qualquer negociação. Um dos critérios que estabelecemos, por exemplo, foi o seguinte: antes de fazer algum investimento ou negociação, Paul teria, primeiro, de estabelecer integralmente, para si mesmo, que se tratava de uma negociação difícil, o que significava que não era uma negociação que todos fariam. Em segundo lugar, ele se disciplinou para se certificar de que havia riscos, recompensas assimétricos. Para determinar isso, deveria se perguntar: é uma relação de 3 para 1, de 5 para 1? Posso obter recompensas exorbitantes pela menor quantidade de risco? Qual é a vantagem potencial e quais são os riscos em caso de desvantagem? Em terceiro lugar, calmamente, ele se perguntaria: onde estão os pontos de ruptura dos outros investidores? Qual será o momento em que o preço vai cair tão baixo ou tão alto que eles desistirão? Ele se valeria dessa percepção para estabelecer seu próprio ponto de partida, a meta de preço para efetuar seu investimento. Finalmente, também estabeleceria o momento de sua saída, caso suas projeções se mostrassem equivocadas. Qual é o padrão aqui? O ponto comum nos critérios de Paul é um conjunto simples de perguntas usadas para inspecionar suas crenças e analisar a situação de forma mais objetiva. Apesar de todas essas perguntas terem fornecido um excelente checklist para Paul, o que funcionou mesmo foi a disciplina. Anal. Um sistema só é eficaz se você o colocar em prática. Para ter certeza de que ele faria isso, pedi a Paul que escrevesse uma carta a todos os colaboradores de sua equipe de negociadores, armando claramente que eles não deveriam realizar nenhum investimento antes de se consultarem com ele, e que deveriam fazer a si mesmos as perguntas mencionadas acima. Trata-se, realmente, de uma negociação difícil. Ela possui, de fato, riscos, recompensas assimétricos. É uma relação de 5 para 1 ou de 3 para 1. Qual é o ponto de partida? Quais são seus limites? Indo um pouco mais longe, eles também foram instruídos a não processar nenhum pedido após o sinal de abertura do pregão. Em outras palavras, eles não estavam autorizados a negociar no meio do dia. Por que não? Porque Paul percebeu que, muitas vezes, uma negociação realizada naquele estágio do jogo significava que ele estava reagindo ao mercado, comprando no preço mais alto do dia e vendendo na cotação mínima, desperdiçando sua força e presenteando terceiros com um acordo mais vantajoso. Como você pode perceber, grandes investidores como Paul compreendem uma verdade fundamental: a psicologia o fortalece ou derruba. E por isso é imperativo contar com um sistema robusto que lhe permita permanecer dentro da meta. Juntos, neste capítulo, vamos criar um checklist simples com 6 itens a serem observados e enfrentados eficazmente, a aim de garantir seu sucesso financeiro no longo prazo. 80% psicologia, 20% mecânica. Durante 4 décadas, estudei as pessoas mais bem-sucedidas em diversas áreas, incluindo investimentos, negócios, educação, esportes, medicina e entretenimento. E o que descobri, sistematicamente, é que 80% do sucesso é psicologia e 20% é mecânica. A psicologia do investidor é um assunto incrivelmente rico e complexo. Na verdade, existe todo um campo acadêmico chamado neurociências comportamentais, que explora os vieses cognitivos e as emoções que levam os investidores a agir de forma irracional. Frequentemente esses vieses levam as pessoas a cometer alguns dos erros mais caros nos investimentos, como tentar prever o comportamento do mercado, investir sem conhecer o verdadeiro impacto das taxas e desprezar a diversificação. Nosso objetivo aqui é a concisão. Neste breve capítulo,
Vamos explicar o que você realmente precisa saber sobre uma das maiores armadilhas psicológicas e como evitar cair em armadilhas comuns de investimento que seu cérebro poderá levá-lo a cometer. Como Ray Dalio me disse, se você conhece suas limitações, pode se adaptar e ser bem-sucedido. Se não as conhece, vai sofrer as consequências. Ao criar soluções sistemáticas, você pode se libertar da tirania de seu condicionamento e assumir a cabine de comando como um dos melhores investidores do planeta. R1. Buscando a confirmação de suas crenças porque os melhores investidores acatam opiniões contrárias às suas próprias. Durante a disputa das eleições presidenciais de 2016 entre Donald Trump e Hillary Clinton, você provavelmente se viu em meio a acalorados debates políticos com amigos. Mas alguma vez você teve a sensação de que, na verdade, não se tratava de um debate, pois todos já haviam tomado uma decisão? As pessoas que amavam Trump e detestavam Hillary, ou vice-versa, se manifestavam com tanta veemência que muitas vezes parecia que nada poderia alterar suas opiniões. Isso foi potencializado pela forma como os conteúdos de mídias são consumidos hoje em dia. Muitas pessoas assistem a canais de TV que, normalmente, favorecem um ponto de vista, como a MSNBC ou a Fox News, e nossas notícias são ultradas, mais do que nunca, pelo Facebook e outras organizações. O resultado, muitas vezes parece que estamos em uma câmara de ressonância, ouvindo primordialmente as pessoas que já compartilham nossos pontos de vista. As eleições de 2016 forneceram um exemplo perfeito do viés de confirmação, que é a tendência humana a buscar e valorizar informações que confirmem nossas próprias preconcepções e crenças. Essa tendência também nos leva a evitar, subestimar ou ignorar qualquer informação que entre em conflito com nossas crenças. Para os investidores, o viés de confirmação é uma predisposição perigosa. Digamos que você adore uma determinada ação ou fundo cujo desempenho tenha sido excepcionalmente positivo em seu portfólio ao longo do último ano. Seu cérebro está programado para procurar e acreditar em informações que legitimem a posse daquela ação ou daquele fundo. Nossas mentes são fascinadas por provas, especialmente as provas do quanto somos inteligentes e corretos. De modo geral, os investidores acessam boletins informativos e fóruns que reforçam suas crenças sobre as ações que possuem. Ou pisam no acelerador, lendo artigos positivos sobre o setor aquecido no qual vem obtendo fabulosos retornos. Mas e se a situação mudar e aquela ação ou setor muito bem sucedidos começarem a despencar até o chão? Estamos tão bem equipados assim para mudar nossa perspectiva e reconhecer que cometemos um erro. Você tem exibilidade para mudar sua abordagem, ou sua mente está presa às suas crenças? Peter Mallouk observou esse fenômeno de perto com uma nova cliente. Quiser a fortuna com ações de biotecnologia que haviam disparado na década anterior. A cliente tinha quase os $10 milhões nessa única ação. Peter e sua equipe na Creative Planning criaram um plano eficaz para que a cliente diversificasse, reduzindo drasticamente sua exposição àquela ação. Inicialmente, a cliente concordou, mas depois mudou de ideia, alegando que conhecia sua estimada ação e que tinha certeza de que ela continuaria disparando. Ela disse a Peter: "Não me importo com o que você está dizendo. Foi essa ação que me fez chegar até aqui." Nos 4 meses seguintes, a equipe de Peter continuou tentando convencê-la a dar início ao processo de diversificação, mas a cliente não cedia. Durante aquele período, a ação caiu pela metade, lhe custando os $5 milhões. Ela ficou tão transtornada que se mostrou ainda mais resistente, insistindo em esperar até que a ação se recuperasse. Mas isso nunca aconteceu. Se ela tivesse ouvido aquela ponderada orientação que contradizia suas próprias crenças, provavelmente estaria se encaminhando agora para uma vida de plena liberdade financeira. Na verdade, essa história também constitui um exemplo de outro viés emocional chamado efeito de dotação, no qual os investidores atribuem um valor mais alto a algo que já possuem,
independentemente de seu valor objetivo. Isso torna muito mais difícil assumir um caminho diferente e comprar algo com qualidade superior. A verdade é que nunca é sábio se apaixonar por um investimento. Como diz o ditado, o amor é cego. Não se deixe encantar pelo mundo financeiro. A solução: formule melhor as perguntas e encontre pessoas qualificadas que discordem de você. Os melhores investidores sabem que são vulneráveis ao viés de confirmação e, portanto, fazem tudo o que está ao seu alcance para enfrentar essa tendência. O segredo é procurar ativamente opiniões qualificadas que sejam distintas das suas. Logicamente, você não quer simplesmente uma pessoa qualquer com uma opinião diferente, mas sim alguém que tenha habilidade, experiência e inteligência para apresentar outra perspectiva balizada. Nem todas as opiniões são iguais. Ninguém entende isso melhor do que Warren Buffett. Ele se consulta regularmente com seu sócio Charlie Munger, de 93 anos, um brilhante pensador que também é famoso pela franqueza. Em seu relatório anual de 2014, Buffett lembrou que Munger, sozinho, o havia convencido a mudar sua estratégia de investimento, persuadindo-o de que havia uma abordagem mais inteligente. Esqueça o que você sabe sobre a compra de empresas justas a preços maravilhosos. Em vez disso, compre empresas maravilhosas a preços justos. Em outras palavras, Warren Buffett, o maior investidor da história, atribuiu abertamente seu sucesso à disposição de seguir o conselho de seu sócio, cuja lógica era irrefutável. Isso ilustra o quanto pode ser importante renunciar à nossa tendência de buscar opiniões que apenas confirmem a nossa. Ray Dalio também é obcecado pela ideia de buscar pontos de vista divergentes. É muito difícil estar com a razão nos mercados, me disse ele. Com isso, descobri que é extremamente escasso encontrar pessoas que não concordam comigo e, depois, cá conhecendo seu raciocínio. O poder da divergência ponderada é excelente. Como Ray explica, a questão básica é: o que eu não sei? Como investidor, você pode se beneficiar enormemente encontrando pessoas que considera, idealmente. Isso inclui um consultor financeiro com um extraordinário e sólido histórico, e lhes fazer perguntas para descobrir o que ainda não sabe. Sempre que estou contemplando um grande investimento, converso com companheiros que pensam de forma diferente, incluindo o meu sábio amigo e brilhante empreendedor Peter Guber. Explico aquilo em que acredito e depois pergunto: onde posso estar enganado? O que não estou percebendo? Qual seria a desvantagem? O que não estou conseguindo prever? E com quem mais eu deveria conversar para aprofundar meus conhecimentos? Perguntas como essas ajudam a me proteger do perigo do viés de confirmação. Erro 2. Confundindo acontecimentos recentes com tendências permanentes, porque a maioria dos investidores compra a coisa errada exatamente no momento errado. Um dos erros de investimento mais comuns e perigosos é a crença de que a tendência atual será permanente. Quando as expectativas dos investidores não são atendidas, geralmente eles reagem de forma exagerada, levando a uma dramática reversão da tendência que antes parecia inevitável e invencível. Um exemplo perfeito desse fenômeno ocorreu na noite das eleições em 2016. Hillary Clinton, com folgada liderança, deveria ser eleita com uma vitória esmagadora, ou, pelo menos, com uma margem significativa de votos, de acordo com quase todas as pesquisas. Até o meio-dia do dia da eleição, as casas de apostas ao redor do país lhe davam uma chance de 61% de vitória. Às 8 da noite, porém, a situação se inverteu completamente, dando a Trump 90% de chances de vencer. Quando os resultados das eleições se tornaram evidentes, os investidores entraram em pânico, pois suas expectativas sobre o futuro viraram, subitamente, de cabeça para baixo. O mercado respondeu violentamente, e os futuros do Dow caíram mais de 900 pontos. Ironicamente, no dia seguinte, o mercado recuou na direção oposta, com o índice Dow saltando 316 pontos, à medida que os investidores começaram a se adaptar à sua nova versão da realidade. Com Trump, assistimos a uma disparada de preços que se estendeu por semanas. Enquanto escrevo, em dezembro de 2016,
O S&P 500 atingiu um recorde histórico pelo terceiro dia consecutivo. O índice Dow Jones chegou ao 11º nível máximo em um mês e o mercado subiu 6% em 7 semanas desde as eleições. Como você acha que os investidores estão se sentindo agora? Bastante animados. Isso sim. Quando você lê que o mercado está avançando enormemente, é difícil não sentir um pequeno ímpeto de satisfação. Talvez você olhe seu portfólio de investimentos e perceba que ele está no nível mais alto de todos os tempos. A vida é boa. Admito que não tenho nenhuma ideia de qual será o rumo que o mercado vai assumir a partir daqui e, como os maiores investidores do mundo poderão comar, ninguém pode ser categórico quanto a isso. O que eu sei é que as pessoas se deixam levar por momentos como esses. Somando emoções e crenças, elas começam a se convencer de que os bons tempos vão durar indefinidamente. Da mesma forma, quando o mercado está desabando, elas começam a acreditar que ele nunca mais vai se recuperar. Como Warren Buffett diz, os investidores projetam para o futuro aquilo que vem observando recentemente. Esse é seu hábito inabalável. Qual é a explicação para isso? Na verdade, existe um termo técnico para esse hábito psicológico. Ele se chama viés de recência. É apenas uma maneira elegante de dizer que as experiências recentes têm mais peso em nossas mentes quando estamos avaliando as probabilidades de algo acontecer no futuro. Em meio a um mercado em alta, os neurônios em seu cérebro fazem você se lembrar de que suas experiências recentes foram positivas, e isso cria uma expectativa de que a tendência positiva provavelmente será permanente. Por que isso é tão problemático? Porque, como você sabe, as estações financeiras podem mudar subitamente, com os mercados em alta dando lugar a mercados em baixa, e vice-versa. Você não pretende ser aquele sujeito que, depois de um longo e ensolarado verão, conclui que nunca mais vai chover. Não farão grandes coisas os que se deixarem levar por tendências, novidades e a opinião geral. Jack Kerouac. Recentemente, entrevistei Harry Markowitz, famoso economista que ganhou o Prêmio Nobel pelo desenvolvimento da teoria moderna do portfólio, a base para muito do que sabemos hoje sobre como usar a alocação de ativos para reduzir os riscos. Harry é um gênio financeiro e, aos 89 anos, viu tudo e mais alguma coisa, de modo que eu estava ansioso para conversar com ele sobre os erros de investimento mais comuns que devemos evitar. Eis o que ele me disse: o maior erro que o pequeno investidor comete é comprar ações quando o mercado está subindo, presumindo que vai subir ainda mais, e vender quando o mercado está caindo, presumindo que vai cair ainda mais. Na verdade, isso faz parte de um padrão muito mais amplo, de acreditar que as atuais tendências dos investimentos tenham um caráter permanente. Repetidamente, os investidores caem na armadilha de comprar o que está aquecido, seja uma ação bem-sucedida, como a Tesla Motors, ou o último fundo mútuo de 5 estrelas, e abandonar o que não está, como a Armahi. Tudo que estiver subindo, isso é o que eles vão comprar. As pessoas assumem que essas estrelas cadentes vão continuar a brilhar. No entanto, como advertimos no capítulo 3, os ganhadores de hoje tendem a ser os perdedores de amanhã. Como você deve se lembrar, um estudo analisou 248 fundos de ações que receberam a classificação de 5 estrelas da Morningstar. 10 anos depois, apenas 4 deles ainda mantinham aquela classificação. Mesmo assim, os corretores promovem sistematicamente fundos que tiveram um desempenho considerável no ano anterior, apenas para ver tais recomendações apresentarem um desempenho aquém do esperado no ano seguinte. Os investidores tendem a chegar no exato momento em que a festa está acabando. Eles perdem todos os ganhos e participam plenamente de todas as perdas. Davi Swensen resumiu isso muito bem. Os indivíduos tendem a comprar fundos que apresentam um bom desempenho, e eles buscam retornos. E, então, quando os fundos não têm um bom desempenho, eles vendem. Dessa forma, acabam comprando alto e vendendo baixo. E essa é uma maneira ruim de ganhar dinheiro. A solução: não liquide tudo. Faça um rebalanceamento. O que os melhores investidores do mundo fazem é criar uma lista de regras simples para se orientar, de modo que,
Quando as coisas se deixarem contaminar pelas emoções, eles mantenham o prumo e continuem focados na meta por um longo prazo. Talvez você queira começar a fazer uma lista por conta própria, um checklist do sucesso nos investimentos para a cabine de pilotagem, que especifica onde você está tentando chegar como investidor, no que você deve prestar atenção, e como planejar a realização dessa jornada com segurança. Compartilhe seu plano de voo com alguém que encone, idealmente, um consultor financeiro sofisticado. Essa pessoa poderá ajudá-lo a aderir ao programa, certificando-se de não violar suas próprias regras com decisões impulsivas tomadas pelo seu cérebro reptiliano. Pense nisso como o equivalente financeiro a contar com um copiloto para explicitar e comprovar que você não está se aproximando da encosta de uma montanha. Um componente importante dessas regras de investimento é decidir antecipadamente como você vai diversificar, alocando uma porcentagem específica de seu portfólio em ações, títulos e investimentos alternativos. Qual será sua proporção? Se você não aderir, as circunstâncias vão mudar e seu humor vai mudar junto com elas. É provável que você reaja sob o impulso do momento, em vez de aderir firmemente a uma alocação de ativos que seja ideal para você no longo prazo. Como você deve se lembrar, uma das soluções para esse obstáculo emocional é rebalancear periodicamente seu portfólio uma vez por ano. O que isso significa? A Lee Markowitz me deu um claro exemplo de uma investidora que, inicialmente, tem 60% de seu portfólio em ações e 40% em títulos. Se o mercado de ações disparar, ela pode acabar ficando com 70% em ações e 30% em títulos. Então, automaticamente, ela venderia ações e compraria títulos, restaurando seu portfólio à proporção original de alocação de ativos. A beleza do rebalanceamento, diz a Lee, é que lhe obriga, efetivamente, a comprar na baixa e vender na alta. Erro 3. Excesso de confiança caia na real. Superestimar nossas habilidades e nosso conhecimento é uma receita para catástrofe. Perdoe-me por entrar em assuntos pessoais aqui, mas eu gostaria de lhe fazer 3 perguntas. Você é um motorista acima da média? Você é um amante acima da média? E você é mais bonito do que a população média? Não se preocupe. Pode guardar suas respostas para si mesmo. Minha razão para lhe fazer essas perguntas impertinentes é levantar um ponto essencial, que poderia ser vitalmente importante para seu futuro financeiro. Os seres humanos têm uma tendência perigosa a acreditar que são melhores, ou mais inteligentes, do que realmente são. Mais uma vez, há um termo técnico para esse viés psicológico. Chama-se excesso de confiança. Para simplificar, sempre superestimamos nossas habilidades, nosso conhecimento e nossas perspectivas para o futuro. Inúmeros estudos descreveram alguns dos efeitos maravilhosamente absurdos do excesso de confiança. Um estudo, por exemplo, descobriu que 93% dos alunos de autoescolas acreditam que estão acima da média. Em outro estudo, 94% dos professores universitários se consideraram acima da média dentro da sala de aula. Descobriu-se, inclusive, que 79% dos alunos acreditavam que tinham um caráter melhor que o da maioria, apesar de 60% deles terem admitido a prática de fraudes em um exame realizado no ano anterior. Todos nós acreditamos pertencer à minoria moral de eu nunca faria isso. Tudo isso me fez lembrar o Lago Obegon, a cidade fictícia de Minnesota, inventada pelo escritor Garrison Keillor, onde todas as mulheres são fortes, todos os homens são bonitos e todas as crianças estão acima da média. Como os investidores individuais desenvolvem esse excesso de confiança? Em muitos casos, um profissional os convence de que existe um novíssimo investimento capaz de aniquilar todos os outros, e eles permitem que o entusiasmo daquele sujeito se transforme em sua confiança despropositada. Em outras palavras, a arte de vender de uma pessoa alimenta a equivocada certeza de outra pessoa. Alguns indivíduos são extremamente bem-sucedidos na administração de uma empresa ou em suas vidas pessoais, e assumem, simplesmente, que serão igualmente eficazes como investidores. Mas investir, como você já deve saber a esta altura,
é mais complexo e desafiador do que pode inicialmente parecer para esses grandes empreendedores. Será que certas pessoas são mais propensas ao excesso de ganância? Os professores de finanças Brad Barber e Terence Odean examinaram os investimentos em ações de mais de 35 mil famílias ao longo de 5 anos. Eles descobriram que os homens são especialmente propensos ao excesso de ganância quando se trata de investimentos. Na verdade, os homens negociaram 45% a mais do que as mulheres, reduzindo seus retornos líquidos em 2,65% ao ano. Quando acrescentamos os custos de transação adicionais, referentes às elevadas taxas e impostos, pode-se perceber que o excesso de negociação é uma verdadeira catástrofe. Mas existe outra forma de excesso de ganância que pode se revelar ainda mais dispendiosa. A crença perigosa de que você, ou algum especialista da TV, estrategista de mercado ou redator de blog, é capaz de prever qual será o futuro do mercado de ações, títulos, ouro, petróleo ou qualquer outra classe de ativos. Se você não consegue prever o futuro, a coisa mais importante é admitir isso, disse Howard Marks. Se for verdade que você é incapaz de fazer previsões e, mesmo assim, você continua tentando fazê-las, então estamos falando de suicídio. A solução: caia na real, seja honesto. Um dos melhores antídotos para o excesso de ganância é se colocar diante de um espelho e perguntar a si mesmo: eu realmente tenho alguma vantagem competitiva que me permita ser um investidor capaz de superar o mercado? A menos que você tenha alguma receita secreta, por exemplo, as informações privilegiadas e as habilidades analíticas que distinguem grandes investidores como Howard Marks, Warren Buffett e Ray Dalio. Não há motivo racional na Terra para acreditar que você consiga superar os índices do mercado no longo prazo. Então, como você deveria agir? Fácil. Faça o que Howard, Warren, Jack Bogle, David Swensen e outros dos maiores investidores do mundo recomendam que o investidor médio faça: invista em um portfólio de fundos de índice de baixo custo, e mantenha esse portfólio sob quaisquer circunstâncias. Isso vai lhe propiciar o retorno do mercado, sem o triplo fardo que os investidores ativos são obrigados a carregar: taxas de administração exorbitantes, altos custos de transação e impostos elevados. Se você não consegue agregar valor, se você não consegue criar uma simetria, então a melhor coisa a fazer é minimizar seus custos, diz Howard. Em outras palavras, basta investir em um índice. Os fundos de índice também oferecem uma ampla diversificação, que é outra forma de se proteger eficazmente do excesso de ganância. Diversificar é admitir que você não sabe qual classe específica de ativos, quais ações ou títulos, ou qual país vai apresentar melhor desempenho. Por isso, você possui um pouco de tudo. Eis aqui o grande paradoxo: admitindo a si mesmo que não tem nenhuma vantagem especial, você se presenteia com uma enorme vantagem. Por quê? Porque você vai se sair muito melhor do que todos aqueles investidores superconantes que se enganam acreditando que poderão superar o mercado. Quando se trata de investimentos, o auto-engano pode representar a maior de todas as despesas. Erro 4. Ganância. Jogos de azar e a exigência do gol olímpico. É tentador empenhar o máximo de esforço, mas a vitória será de quem conseguir sobreviver. Quando eu tinha 19 anos, aluguei uma casa em uma luxuosa comunidade em frente ao Oceano Pacífico, em Marina del Rey, na Califórnia. Um dia, fui buscar algumas roupas em um estabelecimento local de lavagem a seco quando um conversível Rolls-Royce Corniche parou e uma mulher deslumbrante desceu do carro. Não pude deixar de prestar atenção. Começamos a conversar enquanto ela pegava suas roupas, e eu perguntei em que ela e sua família trabalhavam. Ela me disse que seu marido especulava com ações de centavos e que tinha feito muito dinheiro. Dá para perceber, respondi. Você tem alguma dica para me dar? Ela respondeu: na verdade, neste exato momento, eu tenho uma dica extraordinária. Ela me deu o nome de uma ótima ação, e devo dizer que aquilo me pareceu um presente dos deuses. Uma dica certeira, vinda diretamente de uma fonte confiável. Então, peguei os $3.000,
o que equivaleria aos $3 milhões para mim naquela época. E apostei tudo naquela ação. Adivinhe o que aconteceu? Ela caiu a zero. E eu me senti um idiota. A partir dessa dolorosa experiência, aprendi que a ganância e a impaciência são características perigosas quando se trata de investimentos. Todos nós temos uma tendência a querer os maiores e melhores resultados o mais rápido possível, em vez de focar em pequenas mudanças incrementais que se aglomerem ao longo do tempo. A melhor maneira de ganhar o jogo dos investimentos é alcançar retornos sustentáveis no longo prazo, mas é extremamente tentador se esforçar ao máximo para fazer o gol olímpico, especialmente quando você acredita que as outras pessoas estão ficando ricas mais rapidamente do que você. O problema é que temos mais chances de vencer quando empenhamos o máximo de esforço, e isso pode ser devastador. Como discutimos no capítulo 6, todos os melhores investidores estão obcecados com a ideia de não perder. Lembra-se da nossa aula de matemática? Quando você perde 50% em um investimento, precisa de um retorno de 100% apenas para voltar ao ponto de partida, e isso poderia lhe custar, facilmente, uma década inteira. Infelizmente, o desejo de arriscar está embutido em nós. A indústria dos jogos sabe disso muito bem, e explora engenhosamente nossa sociologia e psicologia. Quando estamos ganhando, nossos corpos liberam substâncias químicas chamadas endorfinas, e isso nos faz sentir eufóricos e não queremos parar. Quando estamos perdendo, também não queremos parar, pois ansiamos por aquelas endorfinas, além de pretendermos evitar o sofrimento emocional das perdas. Os cassinos sabem nos manipular, nos dando fôlego extra para nos manter alertas e nos oferecendo bebidas gratuitas para reduzir nossas inibições. Afinal de contas, quanto mais jogarmos, mas eles vão ganhar. Wall Street não é tão diferente assim. As casas de corretagem adoram quando os clientes negociam intensamente, gerando um emaranhado de taxas. Elas tentam atrair e esgar você com anúncios que oferecem negociações gratuitas ou de baixo custo, juntamente com percepções do mercado que, supostamente, vão ajudá-lo a escolher os vencedores. É isso mesmo. Ou você acha que é uma coincidência que sua plataforma de negociação online se pareça como um cassino, nas cores verde e vermelho, barra de mensagens deslizantes, imagens intermitentes e sons que imitam sinos. Tudo isso é projetado para desencadear seu especulador interior. A mídia financeira reforça a sensação de que os mercados nada mais são do que um cassino gigante, um esquema inebriante de enriquecimento rápido para especuladores. É fácil se deixar envolver, e é por isso que muitas pessoas vão à falência apostando nas ações mais populares, negociando opções e entrando e saindo ininterruptamente do mercado. Toda essa atividade é motivada pelo desejo do jogador de ganhar o prêmio máximo. O que você precisa entender é que existe uma enorme diferença entre a especulação de curto prazo e o investimento de longo prazo. Os especuladores estão condenados a fracassar, enquanto os investidores disciplinados, que permanecem no mercado sob quaisquer circunstâncias, se preparam para a vitória, graças ao poder da composição ao longo do tempo. Wall Street ganha quando o convence a se tornar mais ativo, mas você ganha quando permanece pacientemente no jogo por várias décadas. Lembre-se do que Warren Buffett disse: o mercado de ações é um dispositivo para transferir dinheiro dos impacientes para os pacientes. A solução é uma maratona, não uma corrida de velocidade. Então, eis aqui a grande questão. Em termos práticos, como você pode silenciar seu especulador interior e se forçar a ser um investidor paciente de longo prazo? Uma pessoa obcecada com essa questão é Guy Spier, renomado investidor em valor. Guy começou a frequentar meus eventos há 2 décadas, e atribui a minha inspiração para se espelhar nos melhores investidores. Ele aplicou essa ideia mimetizando a abordagem de investimentos de longo prazo de Warren Buffett. Em 2008, Guy e outro gestor de fundos de cobertura chegaram a pagar os $650 mil em instituições beneficentes para almoçar com Buffett. De acordo com Guy,
Um dos maiores obstáculos para o sucesso da maioria dos investidores é que eles se deixam afetar pelos ruídos de curto prazo de Wall Street. Isso torna muito mais difícil manter seus investimentos no longo prazo e aproveitar o incrível poder da composição. Eles monitoram frequentemente o desempenho de seus investimentos, por exemplo, e prestam atenção às inúteis previsões dos comentaristas da TV e dos especialistas em mercado. Quando você monitora os preços de suas ações ou os preços de seus fundos em seu computador todos os dias, é como se estivesse entupindo seu cérebro de açúcar. Diz que você tem uma descarga de endorfina, mas precisa admitir que é um comportamento viciante, e simplesmente interrompê-lo. Afaste-se dos doces. Gui sugere verificar seu portfólio apenas uma vez por ano. Ele recomenda evitar inteiramente a mídia financeira e sugere que você desconsidere todas as pesquisas produzidas pelas mais de Wall Street, reconhecendo que sua motivação é a venda de produtos, e não o compartilhamento de sabedoria. Na realidade, grande parte do que se propõe a ser análise e informação sobre o mercado de ações é concebido apenas para gerar atividade, para nos levar a tomar uma decisão, porque alguém vai ganhar dinheiro com o fato de sermos ativos, explica ele. Se for uma informação geradora de atividade, devemos desprezá-la. Ao contrário, Gui recomenda criar uma dieta mais saudável de informações, estudando a sabedoria de investidores ultrapassantes, como Warren Buffett e Jack Bogle. O resultado: você vai estar alimentando sua mente com pensamentos que vão tornar muito mais fácil pensar e agir em longo prazo. Erro 5. Ficar em casa. Existe um mundo imenso lá fora. Então, por que a maioria dos investidores resiste a sair de casa? Os seres humanos têm uma tendência natural a permanecer dentro de sua zona de conforto. Se você mora nos Estados Unidos, é mais provável que deseje comer um cheeseburger com fritas do que um banquete composto de foie gras, poutine ou escargot. Da mesma forma, provavelmente você tem um supermercado, posto de gasolina ou cafeteria que costuma frequentar regularmente, em vez de aventurar-se mais além. Quando se trata de investimentos, as pessoas também tendem a optar pelo que conhecem melhor, preferindo confiar no que lhes é mais familiar. Isso é conhecido como viés doméstico. É um viés psicológico que leva as pessoas a investir desproporcionalmente nos mercados de seu próprio país e, às vezes, a investir muito fortemente em ações de seus empregadores e de seu próprio setor. Para nossos ancestrais que moravam em cavernas, o viés doméstico era uma hábil estratégia de sobrevivência. Se você se afastasse demais da vizinhança, quais seriam os prováveis perigos a enfrentar? Em nossa época atual, porém, investir globalmente equivale, na verdade, a reduzir seu risco geral. Isso ocorre porque os diferentes mercados não estão inteiramente correlacionados, o que significa que eles não se movem em sintonia. Você não deseja ficar excessivamente exposto a nenhum país, mesmo que seja o lugar onde você mora porque nunca se sabe quando ele vai passar por dificuldades. No M da década de 1980, 98% dos portfólios dos investidores japoneses estavam concentrados em ações nacionais. Isso tinha valido muito a pena durante a maior parte dos anos 80, quando o Japão parecia dominar o mundo. Então, em 1989, o mercado japonês desmoronou e nunca mais se recuperou totalmente. Basta oscilar. Um relatório da Morningstar revelou que, no M de 2013, o investidor norte-americano médio em fundos mútuos estava investindo quase 3/4, 73%, do total de seu capital próprio no mercado de ações dos Estados Unidos. No entanto, as ações norte-americanas representavam apenas metade, 49%, do mercado de ações global. Em outras palavras, os norte-americanos privilegiavam significativamente o mercado dos Estados Unidos, o que os deixava relativamente subexpostos a mercados estrangeiros, como o Reino Unido, a Alemanha, a China e a Índia. Na verdade, não são apenas os investidores norte-americanos que encaram o resto do mundo com desconfiança. Richard Thaler e Cass Sunstein, dois dos mais importantes especialistas em finanças comportamentais,
relataram que os investidores suecos têm uma média de 48% de seu dinheiro aplicado em ações suecas, apesar de a Suécia representar cerca de 1% da economia global. Um investidor sensato nos Estados Unidos ou no Japão investiria cerca de 1% de seus ativos em ações suecas. Faz algum sentido os investidores suecos investirem 48 vezes mais? Não. A solução: amplie seus horizontes. Isso é muito simples. Como armamos nos capítulos anteriores, você precisa diversificar amplamente, não apenas em diferentes classes de ativos, mas também em diferentes países. Convém discutir sua alocação global de ativos com um consultor financeiro. Depois de decidir as porcentagens adequadas a serem mantidas em seu país e no exterior, você deveria anotar esses números em seu checklist de investimentos bem-sucedidos. Também é importante registrar, por escrito, os motivos pelos quais você possui o que possui. Dessa forma, você pode se recordar desses motivos sempre que uma parte de seu portfólio apresentar um desempenho abaixo do esperado. Os melhores consultores o ajudam a manter uma perspectiva de longo prazo, para que você evite cair na armadilha usual de dar preferência a algum mercado que esteja na moda. Harry Markowitz, com sua profunda percepção histórica, me disse: nos últimos anos, temos experimentado um extenso período em que o mercado dos Estados Unidos vem apresentando um desempenho superior ao do mercado europeu, e os mercados emergentes vêm enfrentando uma fase de estiagem. Mas essas coisas vêm e vão. Ao diversificar em nível internacional, você não apenas está reduzindo seu risco geral como também está aumentando seus retornos. Lembra-se de quando falamos sobre a década perdida, de 2000 até 2009. Quando o S&P 500 produziu um retorno anualizado de apenas 1,4% ao ano, incluindo dividendos. Durante aquele período, as ações internacionais atingiram um retorno médio de 3,9% ao ano, enquanto as ações de mercados emergentes renderam 16,2% ao ano. Portanto, para os investidores que diversificaram globalmente, aqueles anos perdidos foram apenas um pequeno obstáculo no caminho. Erro 6. Negatividade e aversão à perda. Seu cérebro quer que você fique com medo em épocas de instabilidade. Não dê ouvidos. Os seres humanos têm uma tendência natural a recordar as experiências negativas de forma mais vívida do que as positivas. Isso é conhecido como viés de negatividade. Lá atrás, quando éramos homens das cavernas, esse viés mental era verdadeiramente útil. Ele nos ajudava a lembrar que o fogo queima, que certas frutas silvestres poderiam nos envenenar, e que era tolice chamar para a briga um caçador cujo tamanho fosse o dobro do nosso. Recordar experiências negativas também pode ser bastante conveniente nos tempos modernos. Talvez você tenha se esquecido de seu aniversário de casamento, tenha passado o dia seguinte trancado no canil e, finalmente, tenha aprendido a nunca mais cometer esse erro. Mas como o viés de negatividade afeta a maneira como investimos? Obrigado por perguntar. Como você sabe, os ajustes de mercado e os mercados em baixa ocorrem com uma periodicidade regular. Lembre-se, em média, os ajustes ocorreram cerca de uma vez por ano desde 1900. E os mercados em baixa ocorreram com periodicidade aproximada de 3 a 5 anos. Se você vivenciou o mercado em baixa de 2008 a 2009, sabe, por experiência própria, o quanto tais experiências podem ser emocionalmente dolorosas. Se, como muitos investidores, você possuía fundos ou ações que perderam um terço ou metade de seu valor, ou ainda mais, é provável que não se esqueça tão cedo daquelas experiências negativas. Ora, você e eu sabemos que os melhores investidores se deleitam com os ajustes e os mercados em baixa, porque são os momentos em que todas as coisas entram em liquidação. Como você deve se lembrar, é aí que Warren Buffett quer ser ganancioso quando os outros estão com medo, e foi aí que Sir John Templeton fez sua fortuna. Lembra-se, exatamente, em tempos de pessimismo máximo. A esta altura, suspeito que sua mente racional saiba que as crises do mercado são uma oportunidade maravilhosa para construir riqueza de longo prazo,
e não algo a temer. Mas o viés de negatividade dificulta ao investidor médio agir com base nesse conhecimento. Por quê? Porque, diante da instabilidade do mercado, nossos cérebros estão programados para nos bombardear com lembranças daquelas experiências negativas. Na verdade, há uma parte do cérebro, a amígdala, que atua como um sistema de alarme biológico, inundando o corpo com alertas do medo quando estamos perdendo dinheiro. Até mesmo um discreto ajuste de mercado é capaz de desencadear nossas memórias negativas, fazendo muitos investidores reagirem exageradamente, pelo temor de que o ajuste possa se transformar em crise. Durante um mercado em baixa, esse reflexo de medo passa a atuar intensamente, deixando os investidores preocupados com o fato de que o mercado nunca mais se recupere. Para piorar as coisas, os psicólogos Daniel Kahneman e Amos Tversky também demonstraram que as perdas financeiras causam 2 vezes mais sofrimento às pessoas do que o prazer obtido pelos ganhos financeiros. O termo usado para descrever esse fenômeno mental é aversão à perda. O problema é que perder dinheiro causa tanto sofrimento aos investidores que eles tendem a agir irracionalmente apenas para evitar essa possibilidade. Por exemplo, quando o mercado está afundando, muitas pessoas vendem seus investimentos mais afetados e optam pelo dinheiro em espécie, exatamente no momento errado, em vez de aproveitar para adquirir avidamente pechinchas excepcionais. Uma das razões pelas quais os melhores investidores são tão bem-sucedidos é que eles ignoram essa tendência natural a sentir medo durante períodos de instabilidade do mercado. Considere o caso de Howard Marks. Nas últimas 15 semanas de 2008, quando os mercados financeiros estavam implodindo, ele me disse que sua equipe da Oaktree Capital Management investiu cerca de $500 milhões por semana em dívidas reestruturadas. É isso mesmo. Eles investiram $500 milhão por semana durante 15 semanas consecutivas, em uma época em que muitos achavam que o M dos tempos havia chegado. Era óbvio que todos estavam adotando um comportamento suicida, me condenciou Howard. Em geral, esse é um bom momento para comprar. Concentrando-se calmamente nessa oportunidade de caça às pechinchas, Howard e seus companheiros lucraram bilhões de dólares quando o inverno chegou ao M e a primavera começou. Isso nunca teria sido possível se eles tivessem sucumbido ao medo. A solução: a preparação é o segredo. Quem erra por não se preparar prepara-se para errar. Benjamin Franklin. Em primeiro lugar, é importante ter autopercepção. Uma vez que sabemos que somos vulneráveis ao viés de negatividade e aversão à perda, podemos combater essas tendências psicológicas. Não, você não vai conseguir mudar algo se não estiver ciente disso. Mas quais medidas específicas você pode tomar para que o medo não o demova de seu caminho, mesmo diante dos momentos mais tumultuados? Como discutimos no capítulo 7, Peter Mallouk foi muito bem sucedido ajudando seus clientes a atravessar a crise financeira global. Um dos motivos, ele os instruiu antecipadamente sobre os riscos de um mercado em baixa, e por isso não houve tantas surpresas ou sustos quando esse mercado, de fato, ocorreu. Ele explicou, por exemplo, como cada classe de ativos se comportara em mercados em baixa anteriores, de modo que os clientes estavam mentalmente preparados para o que poderia acontecer. Eles também sabiam de antemão que Peter pretendia usar essa instabilidade a seu favor, vendendo investimentos conservadores, como títulos, e reinvestindo os proventos para comprar mais ações a preços de ocasião. Nós lhes demos certezas em relação ao processo, diz Peter, para que eles soubessem exatamente o que esperar. Isso reduziu drasticamente suas incertezas. Em outras palavras, a melhor maneira de lidar com a instabilidade do mercado, e os temores que ela possa desencadear, é estar preparado para isso. Como já discutimos exaustivamente, uma maneira fundamental de se preparar é garantir a correta alocação de ativos. Também é interessante anotar suas razões para investir em cada um dos ativos que compõem seu portfólio, uma vez que, inevitavelmente, haverá ocasiões em que determinado investimento ou classe de ativos vai apresentar um mau desempenho,
às vezes por vários anos seguidos. Muitos investidores perdem a confiança pelo fato de estarem excessivamente concentrados no curto prazo. Quando as coisas começarem a apertar, você poderá consultar tais anotações e se lembrar dos motivos pelos quais possui cada ativo e de que forma ele atende a seus objetivos de longo prazo. Esse processo simples pode aliviar os investimentos de grande parte da tensão e da emoção. Desde que suas necessidades não tenham mudado e seus ativos ainda estejam alinhados com suas metas, você pode esperar pacientemente, dando aos seus investimentos o tempo necessário para que eles comprovem seu valor. Também ajuda imensamente ter um consultor financeiro que possa conversar demoradamente com você sobre seus medos e preocupações durante os momentos mais difíceis. Lembrando que a estratégia que você concordou em registrar por escrito quando estava calmo e equilibrado continua válida. É meio como voar de avião em meio a uma severa tempestade. A maioria dos pilotos se sentiria razoavelmente bem ao voar sem companhia. Mas é muito mais fácil quando se tem um copiloto experiente sentado ao seu lado. Lembre-se, até mesmo Warren Buffett tem um sócio dominando sua mente. Agora que você está ciente desses padrões psicológicos destrutivos, também está muito mais bem preparado para se proteger deles. Considerando que somos seres humanos, estamos sujeitos a tropeçar de vez em quando. E os vieses que discutimos neste capítulo fazem parte de nosso antigo cérebro reptiliano. Por isso não podemos esperar eliminá-los completamente. Porém, como diz Shakespeare, não se trata de obter a pontuação máxima. Até mesmo pequenas melhorias em nosso comportamento podem propiciar enormes recompensas. Por quê? Porque o investimento é um jogo escalável. Se seus retornos melhorarem, digamos, 2 ou 3 pontos percentuais por ano, o impacto cumulativo ao longo das décadas vai ser surpreendente. Graças ao poder da composição, as soluções sistemáticas que discutimos neste capítulo poderão fazê-lo progredir muito, ajudando a evitar, ou a minimizar, os erros mais dispendiosos que a maioria dos investidores comete. Essas regras e procedimentos simples vão tornar mais fácil, por exemplo, que você invista pensando no longo prazo, que negocie com menos intensidade, que tente diminuir o valor de suas taxas de investimento e custos de transação, que esteja mais disponível para pontos de vista diferentes dos seus, que reduza os riscos por meio da diversificação global, e que controle os medos que poderiam vir a prejudicá-lo durante os mercados em baixa. Você vai alcançar a perfeição? Não. Mas você vai ter um desempenho melhor? Pode apostar que sim. E a diferença que isso faz ao longo da vida pode chegar a muitos milhões de dólares. Agora você compreende tanto a mecânica quanto a psicologia dos investimentos. Você sabe o que é preciso fazer para dominar sua mente, de modo que possa investir com sucesso no longo prazo. O conhecimento que você adquiriu não tem preço, e pode fazer você e sua família alcançarem a liberdade financeira plena. Então, vamos ao nosso capítulo Now, para aprender a criar a riqueza verdadeira e duradoura. Nota 1. Se você quiser mais orientações nessa área, o capítulo 4.1 de Dinheiro, Domine esse jogo oferece instruções simples, passo a passo, para definir suas porcentagens de alocação de ativos.